E Delberto? Boa noite, Delberto. Deus te abençoe. Tânia? Tânia? A mãe entrou? Ele. Tati do Paulo? Tati. Deus abençoe, Tati. A Tati já compartilhou? É isso aí, Tati. Compartilhando. Seu Simeão Marques? Seu Simeão. Deus abençoe o senhor e a sua esposa. Maria Helena, né? Dona Maria Helena. Deus abençoe vocês dois. Como sempre tem abençoado, não é mesmo, seu Simeão? Berenice Santos? Alô, Berenice. Deus te abençoe. Seu Osvaldo? Osvaldo. Vamos na luta, Osvaldo. Pela graça e misericórdia. Eduardo dos Reis? Eduardo dos Reis. Bem-vindo, Eduardo. Deus te abençoe. A mãe já compartilhou? Juliana Siqueira? Juliana Siqueira. Deus te abençoe, Juliana. Ela botou assim, ó, graça e paz a todos, agradeço as orações a favor de meu irmão. Ele passou por uma cirurgia, mas já está em casa recuperando. Glória a Deus. Ao nosso Senhor Jesus.
Seu Simeão. Amém. Sim, pastor. São muitas e muitas bênçãos. Graças a Deus. É isso aí. O boletim aqui de Coromandel baixou para um caso. Estávamos com 568. A dona Ia. Ia, dona Ia, bem-vinda. Deus te abençoe, querida. Ora, a Berenice pediu oração pela família. Tia Elisete. Elisete, Renato. Renato, Janaína Borba. Janaína Borba, bem-vinda. Deus abençoe, querida. Jaque, A Janaína já compartilhou. Dona Miriam. Miriam. A Miriam. Isso aí, Miriam. Deu boa noite. Boa noite, Miriam. Tio Jorge. Jorge, Edilson Mauri. Deu boa noite, pastor. Edilson Mauro, Deus te abençoe. Boa noite. Seu Ferreira, deu boa noite. Boa noite, Ferreira. Dona Miriam está pedindo oração. E? Peço oração. Caí e fraturei uma costela. A Miriam. A Miriam? É. Estamos orando, Miriam. Vamos orar. Cuidado, hein, Miriam. José Nilson, Carol. José Nilson, Carol. Paulinho Ferreira. Seu Ferreira, sim. Joãozinho. João.
Boa noite, senhor Durval e a todos. É isso aí, João. Irene Oliveira, boa noite, pastor. Irene Oliveira, Deus te abençoe. Boa noite. Adilson, boa noite, irmãos. Boa noite, Adilson. Guarda. É. Voltar com a escola dominical? Dudu Santos, boa noite, reverendo. Boa noite, Dudu Santos. Deus te abençoe, meu irmão. O João já compartilhou. Senhor João. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico nesta quinta-feira. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido, ó Deus, pelo privilégio que concede a nós de podermos, ó Deus, ter acesso à tua palavra, estudá-la, extrair dela ensinamentos e com a tua mão poderosa, ó Deus, vem nos corrigindo, vem nos educando, nos ensinando e nos influenciando através da tua palavra para que possamos fazer segundo a tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender toda essa situação que a tua igreja está passando. Pedimos forças, pedimos sabedoria, pedimos, ó Deus, que tu venha nos orientar, fortalecer e mostrar constantemente o nosso pecado e a nossa falha diante de ti. É o que nós clamamos em Cristo Jesus, o teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, como os irmãos sabem, nós estamos seguindo uma sequência de frases ditas na cruz. E hoje nós vamos estudar a quarta frase. Por que me desamparaste? Que está registrada no livro de Mateus, lá no capítulo 27, no versículo 45 e 46 e nos outros textos também. Mas vamos ficar aqui com Mateus 27, 45 e 46, que diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Meus irmãos, para entendermos a cruz, nós vamos ter que perceber algo que está bem claro na cruz, que são quando Cristo assumiu os nossos pecados, quando o Senhor Deus coloca sobre ele os nossos pecados, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que se oferece em sacrifício. Nós temos que entender que Jesus Cristo, para ter uma obra completa a nosso respeito, ele não só vai sofrer as dores da nossa existência aqui no mundo, mas também ele teria que sofrer as dores que são provenientes após a morte do pecador, que são as dores do inferno. E daí nós vamos encontrar alguma frase dita aqui, que são de fato, como diz Calvino, ele sentiu as dores do inferno, das mais profundezas do inferno. E então, nós vamos saber direitinho porque a obra que ele fez, ela se torna completa. Ela se torna completa pelo fato de ele sofrer enquanto estava aqui, né, enquanto estava sofrendo na Palestina, e então, quando realmente sente na cruz aquilo que nós sentiríamos no inferno. Tá? E na sequência nós vamos descobrir que de fato é isso que acontece nesse momento na cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Não é?
E é necessário, meus irmãos, nós aprendemos uma coisa, que nessa frase, tá? Não existe algo que pode nos colocar em questionamento a divindade de Cristo, tá? Porque Jesus clamou, Deus meu, por que me desamparaste, tá? Mas não devemos pensar que o Pai e o Filho, tá? Se separaram em essência e ser. Isso não existiu, tá? A divindade, o Deus Pai, tá? A divindade de Cristo não abandona Cristo deixando ele só um ano lá. Não, isso não existiu. Isso é impossível, né? Porque é Deus homem. E neste momento, então, nós não podemos confundir que quando Deus desampara o Filho, não está ligado numa separação de sua essência e ser. Tá? O que na realidade, em outras palavras, quando o pai abandonou o filho, na realidade, essa interrupção está relacionada está ligada ao seu relacionamento com o pai, né? E não a ruptura da unidade fundamental existente entre pai e o filho. Portanto, nós temos que entender nessa frase que essa separação que Jesus sentiu ali naquele exato momento na cruz, ela está ligada ao relacionamento dele com o Pai, da sua comunhão com o Pai. Né? Portanto, é que quando você ouve a frase Deus meu, você não ouve ele dizendo meu Pai, por que me abandonaste? Né? Ele deixa isso, não cita mais como Pai. Ele não consegue mais olhar para Deus e vê-lo como Pai. Naquele momento ele vê como Deus mesmo. E por que isso tem a ver? Tem a ver pelo fato de que Deus estava cobrando naquele momento o preço do pecado do homem, tá? E naquele momento então houve essa separação, né? Esse abandono, aparentemente abandono, que durou pouco, tá, meus irmãos? Mas que ele sentiu. E essa dor que ele sente ali agora com essa separação é a dor mais profunda que ele podia sentir. Foi o momento que ele se sentiu sozinho. Tá? Então nós vamos ver primeiramente, olhando para a cruz, é o sofrimento da cruz. Nós vamos descobrir na cruz o verdadeiro significado do que é pecado. O que é o pecado? Não é? Eu pequei, pecado é um erro de alvo, né? Tínhamos um alvo e aí erramos. Assim o grego vai traduzir pecado. Mas o pecado é muito além disso, tá? Não é só um erro de pecado. Porque a essência do pecado, tá? Vai ser muito bem entendida lá na cruz. Nós vamos entender que pecado, o que é ele? Ele é dor, tristeza, lágrimas. Pecado para nós entendermos lágrima, quando Jesus vai ao túmulo para ressuscitar Lázaro, tá? Ele chora. Por que ele chora? Ele viu no amigo do peito dele, humanamente falando, tá? Quando ele vê um amigo que ele gostava do amigo, ele vê as consequências do pecado naquele momento que foi a morte. A morte era uma consequência do pecado. E é ainda a consequência do pecado do homem, né? E que vai ser vencido no final. Ele já venceu a morte e vai realmente conquistá-la definitivamente para nós no momento da sua vinda e na nossa ressurreição. Mas no momento que nós estamos vendo aqui, o pecado é dor, o pecado é tristeza, o pecado é abandono. O pecado, meus irmãos, é doença, o pecado é escuridão, o pecado é terrível, ele não tem nada de bom. Né? E quando você olha para a cruz, desde o momento que ele é pregado na cruz, você começa a ver o que é pecado. O pecado ali, ele é exemplificado nos seus efeitos. Tá? Você olha para o efeito do pecado, aí você começa a entender o que é pecado. O que na realidade nós vimos ali, na cruz, como efeito do pecado, é a malignidade dele. O pecado ele é extremamente maligno, né? Porque ele vai botar na cruz uma pessoa inocente. Até a própria origem do pecado, ela é maligna. Por que surgiu o pecado? Havia motivos, havia uma razão, havia algo em Deus que o diabo pudesse odiá-lo? Não havia, mas simplesmente surge por vontade própria. Um início sem explicação, um mistério, né? de odiar a Deus. Deus não tinha nada e não tem nada.
na sua natureza, na sua essência, e para que fosse odiado e para que surgisse o pecado, não é? Para até que surgisse a inveja, aí o pecado começa a revelar a sua natureza, a revelar as suas consequências. Ele começa a revelar quem ele é, o que ele faz, o que ele destrói, não é verdade? E quando você vai olhar para a cruz, você vai ver ali Jesus Cristo crucificado. E o que vem a ser isso? Na cruz nós vamos observar que o efeito do pecado, ele estende a sua malignidade ao ponto de botar na cruz e matar um inocente, que é o próprio Filho de Deus. Agora imagine a respeito de nós que somos realmente culpados pelos nossos pecados, né? Porque junto com aquele estava embutida a culpa. Isso ninguém vai poder se livrar, a não ser em Cristo Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar. Portanto, quando você olha para a cruz, você tem que ver que a essência, a explicação, o que ele causa, o que ele é. Você olha para a cruz, você vai ver lá o sangue escorrendo, Jesus Cristo morrendo lentamente, né? A cruz era uma morte lenta, era uma morte propositalmente feita dessa forma, para que causasse de fato, né? Causasse de fato sofrimento, viu? Que a morte na cruz, ela durava uma semana, 2, tá? A pessoa não morria tão rapidamente assim, tá? Jesus morreu no mesmo dia, tá? Porque ele foi extremamente judiado, extremamente sofrido antes de ir para a cruz. Ele bateram tanto nele, com ódio, sem sentido, sem motivo, sem razão, sem nada para explicar. Surgiu um ódio que o diabo colocou no coração das pessoas que estavam ao redor dele, tá? Para poder se vingar dele. Porque parece não, tenho certeza, que ele estava olhando para Cristo naquele momento que ele estava incitando pessoas para poder machucá-lo, de que a derrota dele estava ali. E como de fato teve. Porque o domínio que ele tinha sobre a morte foi derrubado lá na ressurreição. Porque morre o Filho de Deus e ressuscita. E daí então, todo o esforço possível para expressar o seu ódio, a sua raiva, tá? Contra o Senhor Jesus Cristo, você vai ver na cruz. E a cruz também vai refletir, meus irmãos, não somente o significado da dor, da tristeza e tudo mais, mas vai exibir ali, tá? A nossa natureza, que depois que caímos em pecado, caímos lá no Éden, nós não podemos esquecer que esse sentimento, antes de Cristo entrar em nossas vidas, ainda permanece no mundo hoje. E as pessoas odeiam o Evangelho, não gostam do Evangelho. E cada vez aumenta mais isso, pessoas que estão odiando o Evangelho, perseguindo a igreja, nesse mundão afora aí, existem perseguições da igreja, existe um sentimento de repúdio contra Jesus Cristo, que é representado por sua igreja. Existia em nós também que desprezávamos estas coisas. Portanto, essa questão que o diabo sente contra Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e contra o próprio Deus como Criador, ele conseguiu colocar esse tipo de sentimento dentro do coração do homem. E é aí que você, olhando para a cruz, você vai ver a gravidade que é isso. Como é sério isso aí. Isso é extremamente sério. Naquele momento da cruz, nós estamos vendo ali, tá? Que a cruz revela sofrimentos do inferno. Viu? Sentimentos que uma pessoa que vai sentir, que nós não vamos conseguir compreender, que ultrapassa o limite da compreensão, tá? É que realmente se torna um mistério, né? Aquele sofrimento brutal contra ele, e ele se torna brutal contra ele porque ele é inocente. E quando você olhar para a cruz, lembre-se de uma coisa. Você sabe, quem colocou Jesus Cristo na cruz? Fomos o nosso pecado, tá? Foi o pecado da humanidade. Foi o nosso pecado que colocou ele lá. E ele se oferece para passar por aquilo tudo. A sofrer aqui na terra, a caminhar sofrendo, a ser humilhado, a ser ultrajado, a ser cuspido. E fez tudo isso, meus irmãos, sem ter vantagem nenhuma de nada. Não ganhou nada, não levou nada para ele, com certeza. E o que ele fez ali foi a favor de nós, porque ele se tornou o nosso substituto na cruz. Por quê? Porque nós fôssemos condenados à morte de cruz, nós não iríamos nos purificar através dessa morte. Qualquer homem na face da terra que morresse numa cruz,
ele não iria se justificar na cruz. Ele não iria ter os seus pecados perdoados porque morreu na cruz. Não, porque teria que ser inocente, 100% inocente. Por isso você tem a ideia, tá, dos animais que vêm no Velho Testamento oferecidos em sacrifício. Agora nós temos que ter uma ideia correta sobre quem estava lá e quem colocou ele lá. Porque você, meu irmão, que está me ouvindo, que é crente no Senhor Jesus Cristo e está levando uma vida cristã adequada, baseado na cruz, quando você for tentado a cair ou tentado a ouvir conversas que são contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo, olhe bem para a cruz e vê se nós temos algum motivo para realmente desconsiderar aquilo que aconteceu lá. Porque se nós olharmos para a cruz e desconsiderarmos o que houve lá, eu com toda certeza e tranquilidade, eu digo a você que você não conhece Jesus. Você não tem a visão espiritual adequada de si mesmo. Porque um dos objetivos da salvação é a avaliação de nós mesmos. Nós temos que aprender isso. Porque o inimigo maior que existe no homem somos nós mesmos. E muitas das vezes nós estamos preocupados com vida alheia, a vida do outro, e que aponta dedo e queremos olhar para todo mundo, esquecendo-se de que o evangelho ele é individual e é para mim. E portanto, quando o Senhor Jesus Cristo entra nas nossas vidas, ele entra na nossa vida para nos levar a uma autorreflexão pessoal e humildemente reconhecermos que somos pecadores e nos arrependemos. E aí nós sentimos essa necessidade de salvação que o Espírito Santo vem e aplica ao coração do crente. O irmão que está me ouvindo agora, nós temos que aprender sobre essas questões. O sofrimento de Cristo na cruz foi espantoso. E quando nós olharmos para essa cruz, meu irmão, lembra de uma coisa, ali não aconteceu algo insignificante. É Deus ali na cruz. É o Senhor Deus que desce à terra, toma forma humana e morre por nós, pecadores miseráveis. Como Paulo vai dizer, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos, meus irmãos, em pecado. Ele foi lá e nos restaurou e nos leva para junto dele. A característica principal é essa. Agora, no auge do sofrimento de Jesus Cristo, tá? Nós vamos observar que acontece algo ali que vai nos impressionar muito, tá? Existem alguns mistérios ali na cruz. Por exemplo, o silêncio de Deus. Está no versículo 46. O silêncio do Pai. O Filho chegou num momento crucial que assume os nossos pecados e naquele momento ele se faz pecado em nosso lugar, né? E cumpre-se aquilo que está lá em Colossenses, quando Paulo vai dizer que ele morreu, né? Todo aquele que morria no madeiro era considerado maldito, então ele se torna maldição, Deus o torna maldição em nosso lugar, porque transfere a nossa maldição para o Filho, não é? E naquele momento de maldição, naquele momento que ele está ali assumindo os nossos pecados, e a situação ficou difícil para ele, muito difícil, e naquele momento ele se sentiu só. E em um determinado momento ele procura, dentro na sua emoção, na sua dependência do Pai, que ele tinha uma dependência muito grande, e ele deixa isso muito claro, né? Até as palavras que eu vos falo não procedem de mim, procedem do Pai. Tudo que eu faço aqui é o Pai que manda eu fazer. Eu não faço nada por mim mesmo. Então você vai ver uma relação tão profunda que até os pensamentos do Pai é revelado nele. Os desejos do Pai é revelado nele. A vontade do Pai é revelada por ele. E ele está aqui realmente personificando a pessoa divina de Deus. A natureza divina. E o que acontece? Acontece que quando ele chega nesse momento agora, e ele se sente sozinho. E ele se sente sozinho, meus irmãos, agora ele começa então a sua caminhada pelo inferno. É terrível isso aí, viu, meu irmão? Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Só que tem um detalhe aqui que nós às vezes passamos por cima e não observamos, é que da hora nona, da hora sexta, das 9 horas, tá, até as 3 horas da tarde, houve
trevas, do meio-dia, a hora sexta é meio-dia, a hora do meio-dia até as 3 horas da tarde, a terra escureceu. Trevas sobre a terra. Foram 3 horas de trevas. Qual é o mistério dessas trevas sobre a terra? Hein? O mistério das trevas físicas simbolizam primeiramente a separação. A separação entre Cristo e o Pai que é luz. Naquele momento, Jesus Cristo tem uma experiência, meus irmãos, extremamente profunda na sua alma, no seu espírito. Ele se sente sozinho quando ele está envolto por trevas. É muito bom nós lembrarmos, irmãos, que assim como os iníquos são lançados nas trevas exteriores, né, nas trevas do inferno, o Filho suportou as trevas do inferno que estava para cair sobre nós. Meu irmão. Quando chegou no momento terrível, naquele momento dificílimo, e a terra se transformou em trevas, que nós pegamos a Bíblia para estudar, todas as vezes a treva vai estar ligada ao juízo de Deus. Todas as vezes que Deus teve que trazer algum juízo de Deus ou fazer uma grande coisa, a Bíblia vai dizer que se tornou em trevas. E quando você abre lá Amós 5,18, você vai encontrar uma expressão lá interessante que vai dizer assim: ai de vós que quereis ver o meu dia. Por que quereis ver o meu dia, que é dia de trevas e não de luz? Ai de vós que quereis ver o meu dia. Né? Por que quereis ver o meu dia, que é dia de trevas e não de luz? Quando você olha para esse quadro, no Monte da Caveira, a escuridão que caiu sobre aquela região inteira, o mundo sente a presença da morte. Se você observar bem, você vai lá no Êxodo, você vai encontrar que o anjo da morte, quando desceu em trevas sobre o Egito, e deu trevas terríveis no Egito, apalpáveis. Sim, meus irmãos, quando Deus está em movimento de juízo, Deus age através, mostra, revela as trevas do inferno. Olha para essa cruz e verifica se lá você não consegue ver essas trevas do inferno ao redor de Jesus. Trevas que nós iríamos experimentar lá no inferno. Local de trevas, local sem luz. E quando você ouve essa frase, por que me desamparaste? Nós temos que entender muito bem, tá? Que nós temos que olhar para isso, para esse abandono de Deus, que ele simboliza exatamente o abandono de Deus no inferno. Não fique pensando que no inferno vai ter presença divina, em amor. Não. No inferno vai existir a ira de Deus, expressa em trevas de sofrimento. Essa é a realidade. E é isso que ele está sentindo nesse momento. Quer saber como é que vai ser o inferno? Olha para esse momento na cruz. Olha bem fito nele lá. E não brinque com a salvação, não. Não brinque, não. Não resista, não cria problemas. Não ache que você não necessita de salvação. Porque se não for assim, vai experimentar exatamente a ira de Deus no inferno. Porque lá no inferno, esse sentimento que ele sentiu foi o sentido de abandono. Abandono esse que acontecerá no inferno, não em outro lugar. Ele se sente no inferno, se sentiu abandonado, para sentir a ira de Deus sobre ele. E ele sentiu a ira de Deus sobre ele. Por causa do meu pecado, por causa do nosso pecado. As trevas simbolizam a presença da morte. Ela já está rondando a cruz há algum tempo. E a qualquer momento ele vai morrer. E enquanto isso ele está agonizando. Enquanto isso ele está experimentando dores do inferno. Sede do inferno. Essa é uma realidade, meu irmão. Só que quando nós olhamos para essa cruz, muitas pessoas estão aí, não estão relevando isso, estão achando que isso pode ser brincando. Não brinque com isso. Não resista à salvação, não resista à oportunidade de ser santo, de procurar santidade, de se desviar do pecado. Permitir que o Espírito Santo nos santifique, nos amadureça em termos de experiências com Cristo. Olhe para a cruz. Lá na cruz nós vamos aprender o significado de dor. Lá na cruz nós vamos aprender o significado de pecado. Lá na cruz nós vamos aprender o significado de descer ao inferno. Que nós vamos descer. E que ele sentiu para mostrar para nós numa cruz o que significa inferno. Porque quando ele grita lá na cruz, tá? Naquelas horas na cruz, tá? E você vai olhando para o inferno, escuridão, solidão.
escuridão, solidão, tá? Separação, abandono da parte de Deus. Isso será o inferno. O ser humano, por mais pecador que seja, ele não tem noção do significado de ausência de Deus. Não tem, porque por enquanto nós temos o Espírito Santo aqui na terra, na igreja de Cristo. E isso tem equilibrado as coisas aqui. Nunca esqueçam isso. Nós não podemos estar lidando com o pecado, lidando com situações que tem que trazer a nós santidade, tá? E ficar achando que não podemos, não necessitamos disso. Necessitamos sim de nos desviar das trevas e procurar a luz em Cristo Jesus, vencedor, porque no inferno é solidão, é abandono, é trevas, é ruim. Gente aí que está brincando com o evangelho, gente que não dá o valor, gente que vira as costas, gente que não vai na igreja, gente que fica brincando com reunião de oração, igreja que nem reunião de oração tem mais. Estão achando que estão brincando com o quê, meu irmão? Hein? Dá uma olhadinha lá para a cruz, que nós vamos saber direitinho o que significa abandono. Saber o significado de profundidade de dor do inferno. E isso é que vai acontecer com aqueles que estão realmente desconsiderando esse sofrimento terrível e amargo da ausência do Pai no coração do Filho naquele momento. Foi rápido, foi muito rápido, mas que parecia uma eternidade. Foi isso que Jesus Cristo quis evitar lá no Getsemane, quando ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O cálice que ele estava se referindo era exatamente esse momento de ausência da presença do Pai no seu coração, diante de si, e deixando ele desamparado. Naquele momento ele se sentir sozinho, sem apoio, sem ninguém. Ninguém poderia ajudá-lo, ninguém poderia interferir, ninguém poderia interromper. Isso mesmo. Naquele momento ninguém poderia interromper. Como o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Coríntios 5, 21, aquele que conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso. O próprio Deus o fez pecado por nós, para que nos justificasse naquela cruz. Meu irmão, vamos prestar mais atenção na nossa vida. Olhe para a cruz. Nós estamos no mês da Páscoa, no mês da morte dele na cruz, que é considerado no calendário judaico mês de Nissan. Preste bem atenção numa coisa. Nunca deixe de olhar para aquela cruz. Nunca deixe de olhar para aquela cruz com um coração sincero, com um coração para poder se refletir. Acha que está ruim? Olhe para a cruz e reflita. Acha que o pecado era uma coisa muito simples? Olha para a cruz, você vai saber o significado disso. Se você está achando que pode, eu não estou nem aí se eu for para o inferno, é mesmo? Então olha para a cruz, vê se você vai desejar ir para o inferno. Quem é o homem para saber o que vai acontecer lá dentro? O sofrimento foi exposto lá na cruz, para aquele que prestar muita atenção naquilo. Agora, se quiser desconsiderar, então vai experimentar. Mas era um momento difícil, e Jesus se sente abandonado no meio das trevas. Jesus se sente abandonado. Deus meu, por que me abandonaste? Por que eu estou me sentindo sozinho? E ele disse uma frase uma vez: eu e o Pai somos um. Lembra o que ele falou? Quem vê a mim, vê o Pai. Creia pelas minhas irmãs. Ele respondeu a Filipe. Não é? Ele diz o quê? Filipe, há tanto tempo estou convosco e vocês me dizem: mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. Agora parece que não é mais um. Estou lembrado quando Abraão oferece Isaac em sacrifício? Hein? Quando Abraão levantou lá o cutelo para matar o filho, ouviu uma voz: basta, Abraão, porque a tua fé chegou até o meu trono. Aquela voz que Abraão escutou agora está em silêncio. Agora está inquieta, não respondeu ao filho. O silêncio de Deus é profundamente sentido por Jesus. Se sentiu abandonado lá. E sabe por que ele não ouviu a voz de Deus? Sabe por que o Deus Pai Todo-Poderoso não estava mais olhando, naquele momento não olhou para o Filho? Porque estava olhando para nós. Porque estava olhando para o mundo que ele estava resgatando. E isso mesmo. Porque se ele olha para a cruz, ele tira o filho dele. Mas naquele momento ele não olha para a cruz. Ele está olhando para nós. Está olhando para nós, está sendo resgatado naquele momento. Quando o filho se torna pecado, cria um muro entre ele e o Pai. E naquele momento, então, ele executa essa obra gloriosa. E o Pai, então, agora olha para você, olhou para mim, nos tirou do mundo, nos tirou do pecado, porque Jesus Cristo, porque naquele momento ele teve que deixar Jesus a sós.
a sós com o nosso pecado, a sós nas trevas, a sós sentindo o abandono, a sós sentindo solidão. Sim! E como nós podemos bater no peito dizendo que não necessitamos de aprender nada? Precisamos e muito. E muito. Não se iluda, não. Olhe para a cruz de Cristo. E ali nós vamos aprender o que significa pecado. Quem separou os dois, quem conseguiu tirar a comunhão dos dois, quem conseguiu interromper momentaneamente o relacionamento dos dois, sabe quem foi? Fomos nós. Isso mesmo, fomos nós. Foi o nosso pecado que conseguiu fazer isso. Portanto, quando você olhar para a cruz, olhe para a cruz com seriedade e não com leviandade. Não olhe para a cruz, tá? Como se fosse algo que pode ser desconsiderado. Não pode, não brinque. Não brinque com a dor que ele sentiu. Não brinque com os sentimentos que ele tinha naquele momento em resgatar a igreja para ele. Para resgatar a vontade do Pai. O Pai queria resgatar. Deus amou o mundo e deu o Filho dele. Essa é uma realidade, meu irmão, que nós temos que considerar seriamente. Porque quem aceita Jesus Cristo no seu coração como seu único e eterno Salvador, tem convicções exatas do seu pecado. Isso. E sabe que precisa se santificar, santificar, santificar. Todo dia é um desafio para a santificação. Porque o que Jesus Cristo revela naquela cruz, meus irmãos, é que se nós não levarmos isso a sério, nós vamos sofrer consequências graves dos nossos erros e pecados. Essa é uma realidade que muitas pessoas não estão querendo olhar para a cruz com sinceridade. Nós olhamos para a cruz e vimos o sofrimento de Jesus. Sofrimento terrível que ele sentiu naquele momento. Dor, angústia, desespero, dor física. Ele está morrendo, está asfixiando. Ele respira fundo, ele está inclinado. O pulmão está sendo comprimido. E ele está morrendo lentamente. E lentamente, ele está sofrendo, ele sofre demais da conta. Ele sofre, sofre. E aí ainda vem para cá querendo brincar com igreja, querendo brincar com a oração, querendo brincar com a leitura da Bíblia. O que é que você acha? Você acha que vai ter um lugarzinho lá no céu porque você é negligente e não quer nada com Deus? Não tem lugar lá para isso. Deus levou muito a sério aquele sacrifício que está lá. E você sabe que depois que você olha para o sofrimento de Cristo, depois que você olha para a solidão de Cristo na cruz, porque me abandonaste, você vai descobrir lá, naquela cruz, os beneficiados. Você sabe quem são os beneficiados por tudo aquilo que foi feito lá? Fomos nós. Beneficiados, meus irmãos. Foi naquela cruz que Jesus Cristo pagou nossas dívidas, baseado em Colossenses, onde diz que o escrito de dívida foi pregado na cruz. E lá nós fomos perdoados das nossas dívidas. Isso mesmo. Somos beneficiados por isso, meu irmão. Beneficiados sem merecimento de nada. Isso. Salvos do inferno e de suas consequências. Meu irmão, quando nós olhamos para a cruz, nós temos que botar uma coisa no nosso coração. Lembre-se, nós não vamos passar por aquilo. Mas sabe por que nós não vamos? Porque Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Porque Jesus Cristo cedeu. Porque Jesus Cristo ofereceu o seu corpo, ofereceu a sua vida. Então nós não vamos, nós fomos beneficiados com aquilo tudo que ele fez lá. Né? Apesar de sermos pecadores, fomos salvos, né? Pagou as nossas dívidas. Legalmente ele acabou, nos justificou e salvou-nos do inferno e das suas consequências. Meu irmão, nós não vamos para o inferno. Se você aceitou Jesus, dê glória a Deus todo dia, bota o joelho no chão e dê glória a Deus. Porque nós não vamos experimentar as dores do inferno, solidão, desespero, angústia, sofrimento eterno. O que é isso? Vamos se livrar disso. Aceita Jesus Cristo como seu único, aceita aquela cruz. E creia nessa ressurreição. Sim, esse é um desafio. Pelo perdão, a justificação. Isso que nos beneficiou, Jesus Cristo nos trouxe como benefício. Ele nos perdoou, ele trouxe o perdão do Pai a nós através da cruz. Ele nos justificou diante da lei e fomos aceitos pelo sacrifício de Cristo. Isso mesmo.
Nós fomos justificados pela lei. Justificação pela lei é obedecer o que a lei pedia. A lei exigia morte. Jesus Cristo morreu, ele satisfez a lei. A lei exigia perfeição, ele foi perfeito. A lei exigia que se cumprisse ela literalmente em todos os aspectos. Ele cumpriu ela literalmente em todos os aspectos, ao ponto de dizer que não cairá nem um i nem um tio. Sim, não cairá nem um i nem um tio da lei que não se cumpra. É necessário isso. Aprender isso. Agora, se você está achando que pode brincar com isso, você sabe qual é o seu endereço? É o inferno, apesar de não querer ouvir. Porque tem gente que acha que está salvo. Porque eu aceitei Jesus. Cuidado. Cuidado, porque o inferno vai estar assim de gente que diz a mesma frase. Fomos beneficiados pelo perdão, pela justificação. E fomos beneficiados pela oferta do Cordeiro na cruz. É, meu irmão. E fomos beneficiados pelo amor do Pai. Jesus Cristo, quando olha para o Pai, não vê o Pai, fala, ele conversa com Deus, ele diz, Deus meu. Mas nós não. Nós olhamos para o Pai e conseguimos ver o Pai até hoje. E lá está o Pai, cuidando de nós, olhando para nós naquele momento. Ele é Deus para o Filho. Naquele momento, ele é Deus Pai para nós. Olha para nós e nos resgata, nos redime, nos justifica, aceita o sacrifício. Quando Abraão ofereceu o filho dele lá, está os dois subindo lá para o Monte Moriá, adivinha o que aconteceu? Né? O filho perguntou para o pai, Isaac pergunta, pai, onde é que está o sacrifício, o cordeiro do sacrifício? E ele virou e falou assim para o filho, meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Deus proverá para si. Você vai abrir o Evangelho, vai encontrar João Batista dizendo, e ali vai o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Preste bem atenção nessa frase, Cordeiro de Deus, não é Cordeiro daqui nosso, não. É o Cordeiro de Deus, oferta de Deus a nosso favor, oferta de Deus pelos nossos pecados. Essa é uma realidade. Viu, meus irmãos? E o diabo está aí andando, e pregando, e falando, e mostrando que as coisas não são bem assim. Cuidado! Não saia desse mundo sem Jesus. Tem muita gente partindo daqui sem Cristo no coração e sofrendo, meus irmãos, coisas que ele jamais imaginou que iria sofrer. É quando ele desperta do outro lado. Está pensando que apaga, né? Tem gente que pensa que na hora da morte apaga, não vai sentir mais nada. Não é assim, não. A Bíblia não ensina isso, não. Ele vai consciente para lá. Tá? Bem consciente, vivo. Só o corpo que fica. Sabe a prova disso? Paulo diz, eu estive no terceiro céu. Se em espírito, se em carne, eu não sei, eu sei que eu estive lá. Quer dizer, Paulo entrou no céu com as suas faculdades todo dia funcionando. Tá? Não foi em corpo, porque isso não é possível. Mas lembre de uma coisa. Jesus morreu no nosso lugar. Pagou pelo preço no nosso lugar. Fez aquilo que tinha que ser feito no nosso lugar, porque Deus ofereceu. Deus meu, por que me desamparaste? Uma coisa que você e eu, como crente de Jesus Cristo, nunca vamos sentir é a ausência de Deus. Não sabemos o que é isso. A humanidade não sabe o que é isso. A humanidade só vai aprender o que é a ausência de Deus na hora que chegar lá no inferno. Aí ela vai sentir a ausência de Deus. Assim como Jesus sentiu. Deus meu, por que me desamparaste? É uma realidade, meus irmãos, terrível para cada um de nós aprender. Se a salvação não fosse coisa séria, se o pecado do homem não fosse coisa muito séria, Deus não tinha vindo aqui para nos resgatar. Bastava botar qualquer um aí e teria resolvido esse problema. Mas não é assim, não. É profundamente sério. Para extirpar, para tirar o pecado existente na alma, no coração do homem, foi necessário o próprio Deus assumir a forma humana, vir aqui e morrer numa cruz para resgatar o homem. Não fique pensando que você pode ser resgatado por outro caminho, porque isso não existe. Jesus deixou bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lembre de uma coisa, ele é o caminho, uma pessoa, Jesus. Se você pensa que tem Cristo no coração e não está vivendo de acordo com os padrões estabelecidos por ele, preste atenção naquilo que você acha que você tem. Que de repente você só acha, não tem. Meu irmão, quando Jesus diz Deus meu, ele sentiu um vazio por dentro.
que nenhum de nós aguentaria. Só ele aguentou. Isso, meu irmão, foi quando Lutero começa a explicar sobre esse abandono de Deus. É Deus abandonando Deus. É Deus deixando Deus. Deixou Deus lá e deixou Deus Pai. E quando Jesus olha para o Pai, ele não chama de Pai mais, ele chama de Deus meu. É a única frase na Bíblia onde você vai encontrar que Deus, que Jesus Cristo chama o Pai de Deus, é aqui nesse momento da cruz. Porque antes isso não acontece. Vamos concluir, meus irmãos, com Atos capítulo 4, versículo 12. Que vai dizer: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, porque só Jesus poderia morrer em nosso lugar. Só um homem na cruz poderia morrer pelo outro homem. É o que a lei exigia. E só Jesus estava gabaritado para isso. Só Jesus estava realmente pronto e podia ser aceito pelo Pai, porque Deus não aceitaria de mais ninguém, a não ser do próprio Filho. Isso, meu irmão. Se você está aí empurrando com a barriga, achando que pode empurrar com a barriga, não considerando o mundo espiritual, não considerando que existe uma conta para prestar, não considerando que no momento da sua partida sua alma continuará viva e vai dar uma conta a Deus, e que não considerou essa cruz, e que não levou em conta essa frase, Deus meu, por que me desamparaste? Você pode sentir isso na sua própria pele. Por isso eu digo a você, arrependa-se dos seus pecados e creia no Senhor Jesus Cristo como o único e eterno Salvador. Porque Deus amou o mundo que deu o Filho dele. Aceite isso, aceite essa oferta de Deus. Deus amou o mundo e deu. Não fez uma oferta, pegou e deu na cruz. Por isso eu digo para você, meu irmão, nunca deixe de olhar para aquela cruz e aprender com ela o verdadeiro significado da intercessão, do amor de Deus, o significado do pecado e do resgate, e da remissão, e da oferta, e da bênção que tem naquela cruz por nós. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e que o Senhor Deus nos guarde. É o que eu peço ao Senhor, para todos nós. Muito bem, meus irmãos, nós vamos encerrar esse momento de culto com uma oração. Oremos então. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido, ó Deus, pelo privilégio que tu nos concede de estarmos aqui estudando a tua palavra e aprendendo com ela. Perdoa, Deus, o nosso pecado, a nossa falha diante de ti. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-la. Ajuda-nos, ó Deus, na santificação. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar diante da tua palavra, dentro dos teus princípios. Fortaleça-nos, ó Deus, cada vez mais, é o que nós clamamos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Berenice deu boa noite, senhor. Boa noite, Berenice.
Até domingo, se Deus permitir.